Papo no Tucupi. Oferecimento: Governo do Pará, Banpará S.A. e Grupo Líder. Aos 57 anos de idade, o médico pneumologista, cirurgião torácico e professor da Universidade Federal do Pará, Geraldo Roger Normando, participa ativamente do tratamento de pacientes infectados pela Covid-19. Como especialista em pulmões, órgãos logo atingidos pelo vírus, tem uma rotina diária de atendimento nos hospitais públicos e privados de Belém. Neste Papo no Tucupi, gravado na Estação das Docas, centro de Belém, ao ar livre e obedecendo a todos os procedimentos de segurança, Roger responde a perguntas sobre os bastidores do tratamento da doença, o sentimento dos médicos e esclarece dúvidas sobre medicamentos. Roger, obrigado pela entrevista. Claro que nós estamos vivendo uma situação muito difícil com a pandemia. Como é conviver com isso no dia a dia? Os médicos são resistentes, né? Já estão acostumados, eu não diria acostumados, mas já estão adaptados a frequentar hospitais lotados e essas coisas. Mas qual tem sido a sensação de frequentar os hospitais com essa pandemia? É uma sensação desagradável, né? Eu diria que os médicos são resistentes, mas eles têm coração também, eles têm sentimento. E isso tem refletido na classe médica, nos nossos grupos de discussões, nos grupos de colegas de faculdade, entendeu? Quantas perdas, né? E isso é indissociável da alma do médico, essa sensação desagradável. Ou seja, tanto do ponto de vista da humanidade quanto do ponto de vista médico, o médico às vezes se sente impotente para lutar contra esse vírus? Muitas vezes. O que nós tínhamos em gotas homeopáticas, hoje nós temos em uma quantidade muito grande, entendeu? Então praticamente todo dia é uma dor que a gente sente por uma perda, né? Às vezes até de um colega médico e de um parente. Já houve muitas perdas, né? Muitas perdas. De médicos aqui. Médicos. Na fase inicial mais, né? Como eles foram imunizados, né? Essa perda, vocês devem estar percebendo no noticiário que ela é menor. Porque isso prova que a vacina, mesmo para quem está no front, tem uma eficácia induvidável. E o médico, por saber desse perigo também, se protege mais, né, com máscara. A grande maioria sim, né, mas a gente sabe que precisa estar de olho para isso, para não descuidar desse elemento, né, de proteção. Tanto os vírus quanto as bactérias gostam de atacar logo as vias aéreas, ou seja, os pulmões. Nesse caso da Covid não foi diferente. Isso. Algumas pessoas ficam com os pulmões comprometidos. O que significa esse comprometimento? É a pneumonia? Exatamente, né? Vamos dividir didaticamente para que fique mais compreensível. Existe aquele ataque inicial do vírus, Que entra pelas vias aéreas. Vias aéreas, né? A gente chama de pneumonia viral. E depois vem uma chamada co-infecção, né? Uma infecção associada, porque o vírus também tem uma ação no sistema imunológico, ele baixa a resistência. E aí as bactérias que estão no meio ambiente, né, no cotidiano, no dia a dia, acabam adentrando as vias respiratórias e aos pulmões e acabam tendo uma segunda infecção, seria a infecção bacteriana, né? O pulmão é o órgão que está em contato com o meio ambiente. O que respiramos está batendo direto no pulmão. Então, se o meio ambiente está doente, é claro que os pulmões estarão doentes também. Ou seja, os pulmões são logo afetados e aquele negócio de dizer que está com comprometimento é, na realidade, uma baita pneumonia. Uma baita pneumonia, exatamente. Comprometimento pulmonar se transfere na linguagem cotidiana, exatamente, uma pneumonia extensa, né? Roger, os antibióticos, embora combatidos ao longo do tempo pelos efeitos colaterais, também têm salvado muitas vidas. Na tua opinião, por que os antibióticos conhecidos não estão ganhando muito essa batalha? Na realidade, nós temos uma amostra muito grande e acaba que acontecendo essa amostra, nós vamos ter números muito mais horrorosos, digamos assim. Mas os antibióticos, a luta constante dos pesquisadores em produzir um antibiótico que combata cada tipo de bactéria, ela é, vamos dizer assim, inglória, porque é muito difícil vencer um organismo que muda a face, muda a fisionomia em qualquer
tomada de medicação errada, entendeu? Então, ao longo da pandemia, a gente viu isso em grande quantidade, alarmante, a chamar a atenção de todos nós. Mas isso já vem ocorrendo na natureza de forma cotidiana. São mudanças, São né? mudanças, né? Mutações que ocorrem, principalmente do agente agressor, né? Que é o vírus, bactéria, basicamente. Bactéria, que a pergunta se relaciona O vírus entra e depois o pulmão, as bactérias aí vão entrando, porque é o que chama os oportunistas, né? Oportunista, né? Ou co-infecção, como eu chamei. É uma infecção associada à virose. Alguns pacientes não adquirem a infecção bacteriana. Esses pacientes não precisam de antibióticos, entendeu? Falando, vamos dizer assim, na relação clínica com o tratamento. Não tem infecção, não tem por que usar antibiótico. Roger, o que é que você acha, na sua opinião, sobre esse kit Covid, que mistura cloroquina, azitromicina, que é um antibiótico, e outros aí do gênero, que foram propagados pelo presidente da República e alguns médicos seguiram a cartilha ao pé da letra? Essa pergunta é assaz instigante e eu acho que a resposta é muito complexa. Mas eu não gostaria de, vamos dizer assim, de politizar essa questão, porque eu acho que está muito claro, né? Para quem tem um respeito pela ciência, digamos assim, para quem vive dentro da academia, é claro que essas medicações precisam ser testadas, para ser comprovada, para você prescrever, para eu ensinar para o meu aluno que essa medicação é uma medicação que passou por uma base de dados, por um trial, por uma meta-análise, né? Que são elementos que constituem a formação científica de determinado resultado. Essas medicações não foram comprovadas. Existem uns estudos questionáveis se elas foram aprovadas, mas quando você vai na base de dados mais séria, mais consistente sobre isso, que é a base de dados Cochrane, eles são reprovados. De modo que esse kit Covid ficou muito na ansiedade e na cultura de um povo que quando bate na porta do consultório para procurar um tratamento, ele quer um remédio. E o médico, culturalmente, né, assenhorado desse fenômeno, tende a passar uma medicação, tende a responder a uma medicação. Isso é uma coisa interessante que a gente observa no dia a dia. Mas eu acho que tem um outro fator que está, vamos dizer, uma mensagem subliminar de quem está no front, de quem vive realmente, que não vai estar escrito nos anais, nos textos. É que você imagina um médico está num posto de saúde e ele tem que atender 20, 25 pacientes, cujo tratamento, vamos dizer assim, não kit, ou tratamento conservador, o tratamento de conversa, de explicação, vai lhe demorar para cada paciente meia hora. E ele tem que dar vazão àquele monte de paciente porque a fila é muito grande. Como é que ele vai explicar, como é que ele vai conseguir explicar que a senhora tem que ser hidratada, tomar dipirona ou tomar um banho quando estiver com febre, que na cultura daquele povo é difícil de aceitar. Então é uma luta inglória por esses aspectos. Então ele tem que atender 20, 25% porque é uma missão que ele tem que cumprir. E ele acaba passando um medicamento, né, para, vamos dizer assim, para tocar o serviço. Não é raciocinado em cima, é quase que uma que a gente chama na medicina de resposta medular, né? Não passa pelo cérebro, pelo raciocínio. Chegou, tossiu, febre, azitromicina, cloroquina, ivermectina, todos esses medicamentos que, para você saber se tem efeito ou não, você tem que gastar um tempo em estudar, analisar o artigo criticamente, entendeu? E a grande massa de doentes não permite muito isso. É um olhar particular, mas eu tenho visto isso. Roger, a azitromicina é considerado um antibiótico muito bom, mas tomar precocemente há algum sentido? Tomar antibiótico sem ter infecção é um paradoxo, né? Então, aquilo que eu falei, o médico está diante de uma situação que existe o risco de ter essa co-infecção, essa infecção associada, então ele se adianta no sentido de tentar prevenir, mas definitivamente, claramente, até por uma lógica, né? Uma lógica positivista, não tem necessidade de fazer, você tem que esperar a infecção acontecer, porque aí a resposta é adequada, porque você não dá à bactéria a chance de haver uma mutação quando você trata. Quando você dá um antibiótico muito precoce, essa bactéria pode, né, numa fase muito precoce, acabar sendo mutante e o paciente ter resistência àquele antibiótico, ter resistência ao segundo antibiótico, se tiver
uma geração genética, uma formação farmacológica, uma estrutura farmacológica semelhante. E aí esse paciente acaba chegando ao CTI sem responder os antibióticos e a gente cobrando dos intensivistas para salvar um paciente que muitas vezes já está com o sistema imunológico comprometido e com uma resistência, uma cepa resistente. E aí é uma luta, eu chamo uma luta desonesta com o intensivista, né? inglória com o intensivista, que ele tem que se virar. A gente vê isso todos os dias, todas as horas acontecendo. Agora, enfim, sem politizar, mas o presidente da República foi o grande divulgador desse chamado kit Covid, da cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros aí. E tem os médicos, alguns médicos estão prescrevendo. Na sua opinião, onde a academia errou para que tenhamos médicos prescrevendo esse kit? Interessante essa pergunta, porque estaria acontecendo isso porque nós tivemos erro na formação do médico? Mas veja bem, é uma faculdade de 6 anos, com um conteúdo muito grande, em que particularmente você como professor tem que ensinar a clínica, né? Você tem que definir o diagnóstico, mas não existe uma formação forte, digamos assim, no pensamento científico. Porque se você tem um pensamento científico, se você vai lá na escola vamos lá, dos iluministas, né? De Comte, toda aquela turma que formou o positivismo científico, se você tem essa concepção da ideia de que o pensamento científico está antes até mesmo da conduta clínica, você vai resistir a esse tipo de fenômeno, né, do presidente dando indícios de que a cloroquina tem As sinal pessoas, positivo. principalmente as mais carentes, as mais vulneráveis, tendem a seguir os conselhos de quem está todo dia na mídia. Fonte né? de informação, né? Borrifador de informação, né? Então, você tem que usar óculos. Mas Né? a academia errou ou não? Eu diria que a academia não errou. Talvez um paradoxo interessante em perguntar a mesma coisa para o jornalista. A quantidade de fakes que tem aí, será que os jornalistas teriam como combater isso? É uma coisa inglória, né? Porque a academia, ela forma um médico, talvez ela não forme o cientista. Aí o cientista ele tem que ir para o mestrado, aí ele já toma uma conotação, um corpo de pensamento, de raciocínio científico. Ele vai para o doutorado e depois isso cai na vida cotidiana dele, ele começa a refletir melhor. Eu acho que é isso, a formação não errou. Eu acho que poderia dar uma pitada maior de poderio de pensamento científico para que a gente formasse menos copiadores de informação, inclusive leiga, né? Porque a informação do presidente é uma informação que não é leiga, não tem... As pessoas às vezes confundem tratamento precoce com tratamento eficaz, um pronto atendimento. Ou seja, as pessoas têm uma coriza, está tossindo, porque hoje está muito fácil, né, de diagnosticar a Covid apenas pelo exame clínico. E o que seria um tratamento eficaz assim que houver os primeiros sintomas? Não, como faz parte de todas as gripes, né? Só que o agente causador, né, que chama de agente etiológico, é um outro. SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, né? Cuja a distinção genética dele ocorreu praticamente quase que imediato, né? Isso não aconteceu na ciência. Ele surgiu na China e quase que imediatamente houve a decodificação genética dele. Então já colocou o nome, ele já nasceu praticamente com o nome. Ou digamos assim, no útero do mundo, sim, ele já tinha nome, né? Antes dele disseminar tudo isso aí. Então, por conta disso, você acaba tendo um vírus que não tem ainda um tratamento antiviral, né, específico para ele, precisa de anos para se chegar a esse ponto. Surgem algumas drogas promissoras, Remdesivir e outros chamados anticorpos monoclonais, que tem uma esperança, mas são muito caros, está muito distante da nossa realidade, da periferia. Isso aqui acho que a gente não deveria contar. Deveria contar sim com uma medida, um tratamento de orientação, como todas as gripes, entendeu? Respeitando, logicamente, que o risco aí é maior, de transmissão principalmente, né, e de agressão pulmonar. O que você acha do lockdown como medida para prevenir a Covid? Eu acho que para o nosso país, o lockdown efetivo, ele talvez não tenha um efeito adequado, porque nós temos um problema social e econômico muito grave.
entendeu? Então, lockdown versus fome. Então, aí já assim emaranham ciências, né, para discussão. Eu acho que nosso país, ele tem uma particularidade em que o lockdown talvez funcione muito mal, né? Talvez funcione pouco, mas é o que prescreve a ciência, é o que se faz em grandes centros, né? O que se pode controlar. O lockdown na China é fácil de controlar, porque é um sistema comunista, que o presidente tem que fazer, mas em países de maior democracia, de mais liberdade, isso é um pouco mais complicado, né? Eu penso assim. Mas ele previne, né, Previne, a circulação do vírus. Né? Eu tô, digamos assim, trancado dentro do meu trabalho, estou trancado, minha mãe está trancada, entendeu? E está funcionando bem. Eu tive um irmão contaminado, doente, de certa forma, até com uma moderada gravidade, ao lado da minha mãe, ele se trancou e funcionou muito bem, graças a Deus. Pois é. Vamos voltar à questão dos hospitais. Em razão do tratamento do ator Paulo Gustavo, bastante conhecido aqui, ele usou um tratamento que funciona, é um procedimento chamado ECMO, né? ECMO. ECMO, que é uma espécie de pulmão artificial, né, que respira. O que é exatamente esse tratamento? E ele está disponível para qualquer mortal? Por exemplo, aqui em Belém há esse tratamento? Sim, eu tenho acompanhado com alguns colegas o ECMO, né? E ele funciona, vamos dizer assim, fazendo uma comparação para facilitar o entendimento, ele funciona como se fosse uma diálise pulmonar. Ok? Você pega o pulmão, descansa ele, até o processo inflamatório passar, deixa descansando nessa máquina, né, que tem uma membrana que troca o oxigênio, que troca o gás carbônico, enquanto o pulmão descansa. E aí você espera esse vendaval, né, essa tempestade inflamatória que a gente chama, né, vendaval inflamatório, passar, e depois você vai lentamente devolvendo aos pulmões a capacidade de voltar a respirar naturalmente, entendeu? Se fosse no caso do rim, é como se ele tivesse direto ligado numa máquina para diálise. Exatamente. Com uma membrana, é uma simbologia. Lógico, de perto é muito diferente, mas só um olhar de longe para entender melhor. E precisa de muitos profissionais também para operar e fazer esse procedimento. Muitos profissionais, né? Você tem que ter, além dos médicos, né, uma equipe de enfermagem treinada, com expertise. Você tem que ter alguém que trabalhe na máquina, entendeu? Um perfusionista, tipo um perfusionista da cirurgia cardíaca. Então, você mobiliza aí, para cada paciente, 3, 4 pessoas, olhando direto para ele. E os hospitais públicos ou privados aqui? É caro, né? Porque muita tecnologia... Lá no Rio, no Copstar, o Paulo Gustavo, família dele, está pagando R$30 mil por dia. Por isso. Então, é muito caro, né? Para a nossa realidade, isso é muito caro. Entendeu? Então, funciona, eu diria que é o último estágio. Você vai indicar, você fez a pergunta, né, para os réus mortais, existem indicações muito restritas. Você não vai fazer um ECMO num paciente de 90 anos com um pulmão 100% comprometido, né? É muito caro e a chance dele recuperar é quase zero. Então você vai indicar para pacientes fundamentalmente mais jovens, em que você, dentro vamos dizer assim, de um painel, de um portfólio de elementos clínicos, você vislumbra uma capacidade desse paciente retornar. Olha, esse aqui tem vários pontos críticos, mas tem um ponto positivo, que se nós apostarmos no ECMO, é possível que a gente, com uma possibilidade pequena, baixa de recuperar o pulmão, mas podemos apostar nesse elemento. E quem vê uma luzinha no fundo do túnel, por mais que seja uma luz de vela, quer apostar, né? Ainda mais quando é uma pessoa... Roger, o que a gente notou nessa pandemia aqui na nossa região é que as pessoas que tinham mais recursos fizeram o procedimento Valdecantes, ou seja, pegaram o avião e foram principalmente para São Paulo, para hospitais de grife, tal como o Einstein, tal como o Sírio-Libanês. Qual é a diferença do tratamento lá e aqui? Realmente tem uma diferença muito grande? Esses hospitais, eles são mais organizados, eles têm uma rotina, porque a medicação de lá é a mesma medicação que tem aqui, entendeu? Existe, logicamente, expertise de quem vive
aquilo com mais intensidade, portanto o conhecimento é fundamental, né? A vivência naquilo é importante também. Mas eles são muito organizados e têm rotinas, né? E tem tecnologia. Mas basicamente eu tenho conversado com alguns amigos, um colega inclusive que faz terapia intensiva, e ele tem sempre informado para a gente que a organização seria o diferencial. A gente, vamos dizer assim, ainda peca nesse aspecto de organização. Organização no sentido de prestar o atendimento. Exatamente, desde a porta de entrada do hospital até se chegar ao ECMO, entendeu? Eles têm um roteiro mais definido, porque tem gente muito mais experiente, né? Bem reconhecido financeiramente, e isso aí é um estímulo, né? E pessoas também que provocam uma autoestimulação muito grande, entendeu? Por isso eu penso a diferença. Ou seja, morreu gente lá como morre gente aqui também. Como morre gente aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa importante, Tito. Esse colega, né, eu vou falar o nome dele porque é uma pessoa muito competente, o Ederlon, ele tem orientado alguns profissionais, alguns serviços aqui. Então, ele tem a transferência de conhecimento, ele tem passado, por ser um paraense inclusive, né, tem muita ligação aqui com a nossa cidade, ele tem sido um exemplo nesse aspecto, ele tem passado para cá o que eles vivem lá, no sentido de ajudar a formar essa organização que seja tão boa quanto lá. Nós tivemos resultados muito bons, alguns pacientes famosos, alguns artistas inclusive bem conhecidos aí, que foram para uma instituição que foi bem organizada, definiu muito bem e eles saíram. Então, se tem uma diferença, eu acho que seria essa questão. Essa diferença seria o atendimento que dá o serviço público e o que dá os hospitais privados? É diferente. O que seria do Brasil sem o SUS, por exemplo? Pô, não, a gente tem que acreditar que esse SUS foi maravilhoso. Eu já escrevi sobre isso, né? E esse SUS foi maravilhoso. No momento que a gente tanto xingava, né, a gente teve que ajoelhar e agradecer que ele existe, porque criou-se, né, uma fonte de salvar pessoas, né, de recursos que a gente não imaginava ter, entendeu? E foi assim, acesso a todo mundo, né, igualmente. Nós temos pacientes. Sistema universal, né? Sistema universal, nós temos pacientes de plano de saúde, cujos hospitais estão lotados e que estão sendo atendidos no hangar, né? Quer dizer, olha aí o SUS salvando, né, os próprios pacientes, os pacientes que têm plano de saúde, né? Então isso aí é maravilhoso, isso é mais uma universalização do SUS, não precisa ser a questão de ter dinheiro. Mas os tratamentos são diferentes, né? Os tratamentos que eu digo os procedimentos do serviço público e do serviço privado. É mais carente o serviço público. É mais carente. Né? O investimento é maior no setor privado, então é natural que tenha material cirúrgico, que tenha medicamentos, né, melhores, digamos assim, no sentido de que mais eficazes, né? Enquanto que o custo para o governo manter o SUS é muito alto. E aí falta aqui, falha ali, vai chegando, mas não tem dúvida mas que... Mas em termos de tratamento... Tratamento não, e é inclusive muito bem humanizado, né? Você vai visitar o hangar, lá tem um grupo de profissionais lá, que eu já tive oportunidade, foram meus alunos e me chamaram para visitar, e eu fiquei encantado com a questão humanitária dessas pessoas, entendeu? Envolvente, sentimental, entendeu? Aquilo foi muito honroso, muito bonito de ver como eles tratavam cada pessoa. E na tua opinião, Roger, o que vai mudar na academia, nos ensinos universitários depois da Covid? Muita coisa. Eu acho que nós, professores, os gestores, né, da docência da universidade a qual sou vinculado, a Universidade Federal do Pará, nós estamos sentados e discutindo como atender um paciente no ambulatório, como operar esses pacientes e também sobre essa nova doença, as relações de transmissibilidade, né, para o médico, a contaminação médica. E mais uma porção de elementos que eu não vou discorrer aqui, que vai ficar muito extenso, mas certamente a academia vai mudar, né? Vai certeza, mudar. Porque tem que mudar. Não se teve Ela... nada parecido no mundo, né? Exatamente. Pelo menos contemporâneo desta geração. Pelo menos contemporâneo dessa geração, né? Quando a nossa universidade nasceu, a Faculdade de Medicina nasceu, estava surgindo a gripe de 1918. Né? Então, ela agora, com essa nova pandemia, certamente se ela já nasceu mudando, ela certamente vai mudar. Roger, como é que está sendo também atender os pacientes que têm outro tipo de afecção? Ou seja, porque os hospitais estão lotados de Covid.
E tem gente que precisa de cirurgia urgente, tem gente que precisa de outros tratamentos que necessitam de internação. Como é que está sendo essa convivência, essa divisão de trabalho dentro dos hospitais? Aí eu tenho que dividir essa resposta em dois elementos. O público, que está parado, né? Cirurgia de emergência. Cirurgia de emergência, exceto... Nós aprendemos um pouco com a primeira onda, exceto o metropolitano, que continua tocando as violências, a parte de trauma, né? Normal, entendeu? Estão evitando o máximo o Covid, porque esses pacientes precisam de tratamento. Traumatismo, né? Os traumatismos, né? Eles precisam ser... Não parou na primeira onda, mas o hospital ficou com muitas alas de Covid, então ficou misturado. Nós aprendemos muito com isso. Então o governo foi muito feliz nisso, elegeu os hospitais chaves, importantes, disse assim, não, isso aqui vai continuar o tratamento, né? Como, por exemplo, o Hospital Metropolitano, acho que o Ofílio Loyola também, a parte de câncer, tem o setor que está funcionando para os pacientes de câncer. Eu não sou de lá, mas é essa informação que eu tenho, entendeu? Isso é a parte do SUS. A parte privada, a turma também aprendeu muito com a primeira onda, entendeu? Então, eu tenho alguns pacientes de câncer de pulmão para operar e eu estou esperando, vamos dizer assim, melhorar um pouquinho, mas mesmo assim existe uma ala dos hospitais privados onde eu atendo, em que eles, dependendo logicamente da tua justificativa, eles aceitam que eu opere um paciente que precise ser operado. E está tudo... Está separado, está muito... protegendo, porque um paciente desse que pega Covid ainda está liquidado, né? É triste para o médico, é triste para todos nós, entendeu? É difícil. Eu tive pacientes que no pós-operatório desenvolveram o Covid. Então, inclusive, durante o Natal, durante o Ano Novo, eles ficaram internados, graças a Deus não faleceram, mas é um desgaste muito grande seu, né? Porque você não conseguia... O médico tem que se humanizar, né? Tem que tratar também da cabeça, né? Tem. Ele precisa estar... Apesar dele dormir entre tigres, leões e onças pintadas, nesse momento ele tem que estar, vamos dizer, arisco, né? Para conviver bem com isso, saber diferenciar o momento de uma ou de outra coisa, né? Roger, e uma das coisas que também mais maltrata, principalmente aqui no norte, na Amazônia, é a velha tuberculose, que vem desde os tempos dos sanatórios, que tinha que isolar. Como é que está essa questão hoje aqui no Pará? Tuberculose continua, entendeu? Existe uma... Eu participei de uma discussão numa rede de professores universitários do Brasil e existe uma professora da UERJ, que eu não lembro o nome agora, e fez a seguinte colocação: com essa quantidade de máscaras que estamos usando, já que é uma doença transmissível pelas gotículas, existe uma hipótese, uma teoria de que a tuberculose possa diminuir a transmissão. Existe uma teoria, mas tem que haver base científica, né? A tuberculose é transmitida por bactéria de pessoa para pessoa. Da mesma forma que a Covid, né? Por via aérea, né? Por gotículas, não é isso? Ela é transmitida... E é uma bactéria? Uma bactéria, né? Um bacilo, né? É um tipo de bactéria, digamos assim. Então, essa professora supõe que nós tenhamos uma queda na tuberculose. Agora, conversando com um grupo de tuberculose do Barro Barreto, onde eu trabalho e que tem uma experiência muito grande... O Barro Barreto começou como um sanatório e hoje é um hospital universitário, geral, né? Inclusive atende câncer, hospital geral. Mas tem um grupo lá fechado com a tuberculose, um grupo que estuda a tuberculose, que publica, escreve sobre tuberculose. Então, eu tenho a honra de participar desse grupo. Então, o que acontece? O que eles estão vendo no ambulatório é que os pacientes estão escondidos. E muitas vezes estão nesses hospitais, vamos dizer assim, na fila desses hospitais da Covid com tuberculose. E aí, só na triagem é que você vai definir esses pacientes, entendeu? Eles certamente, alguns deles aí foram tratados com o kit, né, kit de tuberculose. O kit da Covid, aquele precoce, né, tratamento precoce, como tuberculose. Porque a imagem, muitas vezes, elas se confundem. E aí foi tratado inadequadamente. Claro que a tuberculose progrediu, mas isso faz parte do contexto da pandemia, né? Hoje, para esse tipo de cirurgia no pulmão, já existe o VATS, né? Que é como se fosse uma cirurgia laparoscópica da cavidade torácica, né? A gente chamaria toracoscópica, né? Existe, sim, existe não só para o câncer de pulmão, onde se consagrou,
né? Mas existe também para tuberculose. A gente tem um trabalho modesto aqui no Hospital Barro Barreto sobre esse aspecto do tratamento cirúrgico da tuberculose, que muitas pessoas achavam que fizesse parte do passado, mas a cirurgia da tuberculose sempre esteve entre nós. Claro que o principal e mais importante é o tratamento clínico, né, com as drogas específicas, né? A cirurgia fica para o segundo plano. Olha, o que se nota é que o tratamento médico está cada vez mais personalizado, né? Porque em uns aumenta a carga viral, em outros não tem um aumento dessa carga viral. Você acha, e vendo as opiniões do neurocientista, dizendo que a mente está ligada diretamente ao corpo, você acha que vai ter um tratamento, a evolução é que os tratamentos sejam personalizados? Com certeza, não tem a menor dúvida disso, né? A maior contribuição na prática clínica que a gente vê nisso é no câncer, né? No estudo genético de cada câncer, quer dizer, o câncer é uma palavra singular, mas ela tem uma manifestação plural, digamos assim. E essa pluralidade, com vários indivíduos, é que tem que ser estudada, tem que ser colocada no microscópio, entendeu? Tem que ser estudada por marcadores biológicos, por diversos elementos que compõem o tratamento do câncer. Então o próprio câncer responde a essa pergunta, né? O câncer do... Tratamento cada vez mais, porque cada organismo responde de um jeito. Responde, e cada tumor também tem um comportamento diferente. Tumor diferente, organismo diferente, então dá uma mistura extensa, né? Eu sei que você, para desopilar, inclusive essas questões médicas, de ver tantas coisas aí, você também gosta da literatura. Como é esse teu trabalho com a literatura? Tem um blog chamado Flanar. Isso. Onde você... Eu sou um dos que compõe o blog, né? Ele ficou meio abandonado. E o nome é Labareda, ou Labareda. Isso aí é uma criação do meu amigo Antônio Maria, né? O Curisco, né? A literatura, se você pegar o século XIX, Lord Byron, em inglês, já falava da tuberculose como mal do século, né? Álvares de Azevedo, aqui no Brasil, por exemplo, você vê aquela aparência do tuberculoso, né? Influenciou talvez o Edgar Allan Poe, e agora esse movimento gótico. E a literatura sempre esteve presente nessas questões médicas, né? Thomas Mann. Né? Thomas Mann foi a grande... Montanha Mágica. A Montanha Mágica foi a grande obra da literatura. Eu acho que ali tem um realismo, né, muito inteligente dele, né, de escrever todo aquele sanatório lá, Davos, hoje, que é um centro de discussão econômica, né, na Suíça. Aquele livro é fantástico, né, o Hans Castorp. E você envereda pela literatura também. Isso aí eu acho que tem que arranjar um outro momento para discussão aqui, porque é muito grande. Mas isso serve como um paliativo, para sair daquela realidade que é muito dura, né? Você pode, eu acho que no meu caso, né, um tratamento individual, você acabou de falar, né? Eu acho que no meu caso, eu acho que é um bom remédio, entendeu? É uma boa droga para você tratar desses maus aí do dia a dia, da ansiedade. É uma boa leitura, a leitura cura, né, a mente. E eu uso, em vez de usar fármacos, entendeu? Clássicos que todo mundo toma, seu ansiolítico, aquela coisa toda. Eu, como diria Gabriel Garcia Marques, em cada leitura eu eviscero, né, cada livro, entendeu? Eu destripo, né? Ele usa esse termo, destripamento de cada livro, entendeu? Então eu faço um inventário da cavidade do autor, porque isso me delicia muito, entendeu? Então você sabe que isso é bom, você é um intelectual, um conhecedor muito bom dessa área de literatura e sabe que é muito bom conversar literatura com quem lê, com quem vive a literatura. Então ela me desopila mesmo, entendeu? Eu degusto. Eu, meus filhos, minha esposa, todos gostam muito de ler. Todo mundo na literatura. Todo mundo lê. Eu tenho um filho que me dá um prejuízo muito grande financeiro por leituras. Gostoso, entendeu? É um prejuízo Enquanto gostoso. isso, tem muitos médicos precisando de tratamento psiquiátrico, de tratamento psicológico, uma base de apoio, né? E isso é recomendável também, né? Criou-se, inclusive, uma doença para esses médicos, né, chamada síndrome de burnout, né? Síndrome de burnout é como se tivesse burn, né, de queimar, out, né? Uma espécie de síndrome que os médicos adoecem e alguns deles estão tratando você, mas estão mais doentes do que você.
entendeu? Só não é percebido, né? Isso é muito Disfarçam mais, né? Disfarçam mais, eles têm uma anestesia, né? Eles ficam anestesiados da alma, né? Existe um termo chamado anodínia, né? Que ele vive, tanto convive aquilo ali, ele até fica anestesiado, mas ele está doente também. Doutor Roger, nesse momento de pandemia, nós estamos gravando essa entrevista na chamada segunda onda ou terceira onda, já está tudo misturado. Talvez o Brasil não tenha saído nem da primeira, misturou com a segunda, já está chegando a terceira. A vacinação está indo a passos lentos, mas está indo. Qual o conselho que você dá a uma pessoa que esteja vivendo este momento? Eu converso isso muito no consultório com meus pacientes. E eu acho que tem uma doença que atinge mais os pulmões. A doença tem um efeito menor do que nos pulmões, que é a doença psiquiátrica, o abalo psicológico, entendeu? Isso está afetando mais do que os próprios pulmões. Tem que cumprir as recomendações e, ao mesmo tempo, não ter tanto medo, né? Controlar o medo. Controlar o medo, ter, como diz a música, né? Ter a alma leve e o corpo tranquilo, né? Para que até a imunidade, né, responda a isso aí. Já tem trabalho mostrando que essa tranquilidade deixa uma imunidade mais própria para a defesa, né? Então, procurar ler, né, coisas boas, procurar ler um Thomas Mann, né, um Edgar Allan Poe. E aqui nós temos, né, belas referências, né, como Cecim, Rui Barata. Isso aí faz bem, isso aí faz bem. É verdade. Doutor Roger, muito obrigado por essa entrevista aqui para o Papo no Tucupi. Foi muito esclarecedora aí essas suas opiniões, essas suas colocações, porque elas vêm trazer um esclarecimento, tanto em relação ao médico como em relação ao paciente e mesmo com as chamadas doenças que atacam o norte do país, que é a tuberculose. Tuberculose, exatamente. Eu que agradeço o convite, uma honra muito grande, aceitei de início, entendeu? É lógico que a gente fica... Quer que o Tito vai te perguntar, né? Que a gente não possa responder, mas esse tipo de colocação é muito mais esclarecedora, né? Para a população e de quem está na linha de frente, né? Daqui a pouco eu estou indo para o hospital para fazer uma traqueostomia num paciente com Covid, então eu tenho que... Ou seja, ele tem que respirar. Eu vou mexer no formigueiro, né? Vou mexer no formigueiro, mas eu vou todo preparado, já estamos fazendo isso há um ano, entendeu? E é uma contribuição nossa para que a gente dê alta para esse paciente, se Deus quiser. Né? E acaba a entrevista, colocamos as máscaras de novo. Estamos aqui numa distância de 2,5 metros. Provavelmente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, muito obrigado. A qualidade do café líder começa lá nas altitudes de Minas Gerais, nas plantações do melhor café do mundo, o café brasileiro. Da combinação dos melhores grãos de café do Brasil, nascem o sabor e o aroma refinados do café líder. Sua nova embalagem preserva toda a qualidade e todo o frescor do seu sabor. Café líder, agora em nova embalagem. Mais sabor, mais prazer. A restrição de crédito dói? Os juros te assustam? Volte a sorrir com a recuperação de crédito do Banpará. Redução de até 90% de juros e multas. Procure sua agência e negocie. Onde tem Pará, tem Banpará.